Fala torcedor rubro-negro. Chega mais porque hoje o assunto é daqueles que mexem com as bases do futebol brasileiro e que pode mudar de vez a história do nosso Maracanã. Estamos falando de uma negociação bilionária, um projeto ousado e que envolve simplesmente o dono da Ambev, uma das maiores empresas de bebidas do mundo, que estaria estudando colocar o nome no estádio mais icônico do planeta. É isso mesmo. A possibilidade de o Maracanã carregar uma marca ligada à Ambev começa a ganhar corpo nos bastidores e o Flamengo aparece diretamente no centro dessa discussão. Nos últimos meses, o Flamengo tem sido protagonista em inúmeras negociações comerciais. O clube já se consolidou como a maior potência de marketing e de visibilidade do futebol sul-americano, com números impressionantes de audiência, engajamento e retorno para patrocinadores. Não por acaso, gigantes globais começaram a mirar o rubro-negro como uma plataforma de negócios. Mas, desta vez, a movimentação vem de dentro do Brasil, de uma empresa que já está presente em praticamente todos os cantos do país, a Ambev. O dono da Ambev e os executivos da companhia teriam se reunido em sigilo com dirigentes do Flamengo e autoridades do Rio de Janeiro para discutir uma possibilidade inédita: associar o nome da empresa ou de uma de suas marcas ao Maracanã. Seria uma mudança histórica, que poderia transformar o estádio em uma poderosa plataforma de publicidade e gerar cifras bilionárias para os cofres do futebol carioca, especialmente para o Flamengo, que é o clube com maior poder de barganha nesse processo. A ideia de vender naming rights do Maracanã não é nova. Já houve tentativas anteriores, mas nenhuma avançou devido a entraves políticos, burocráticos e até culturais. Afinal, o Maracanã é mais do que um estádio, ele é um patrimônio histórico do Brasil. Muitos torcedores são contra a mudança do nome, enxergando o local como um símbolo intocável. Mas os tempos mudaram, o mercado evoluiu e a realidade financeira do futebol exige novas fontes de receita. Hoje, a venda de naming rights é vista como uma alternativa crucial para modernizar a gestão dos clubes e dos estádios. O interesse da Ambev não se restringiria apenas ao nome do Maracanã. A empresa também estuda ampliar sua presença em outros ativos ligados ao Flamengo, como o patrocínio master da camisa, ativações em dias de jogos e até parcerias em eventos globais que envolvem o clube. Isso porque a Ambev enxerga o Flamengo como a maior vitrine esportiva do continente e o Maracanã como a maior plataforma de exposição esportiva da América Latina. Juntos, clube e estádio poderiam formar uma combinação de impacto mundial. O projeto, porém, não é simples. O governo do Rio de Janeiro, que administra a concessão do Maracanã, precisaria dar aval para qualquer mudança. Além disso, existem disputas políticas e jurídicas que envolvem a exploração comercial do estádio. Flamengo e Fluminense, por exemplo, têm acordo para a gestão do Maracanã, mas a possibilidade de venda do nome exigiria negociações mais amplas. E é justamente aí que entra a força da Ambev, uma empresa que tem poder de articulação e interesse em investir pesado para ter exclusividade nesse processo. Para o Flamengo, esse tipo de acordo poderia representar uma revolução financeira. Estima-se que um contrato de naming rights envolvendo o Maracanã possa girar entre 200 milhões e 500 milhões de reais, dependendo da duração e da abrangência do contrato. Com o Flamengo como principal beneficiado, o clube poderia usar esse dinheiro para ampliar investimentos no futebol, modernizar a estrutura do CT e até acelerar o sonho de construir seu próprio estádio. Mas o que mais chama atenção é o simbolismo. Imagine só, torcedor, entrar no Maracanã e ver no telão, nas placas de publicidade e até no nome oficial uma marca da Ambev. O impacto seria gigantesco, tanto em termos de marketing quanto na identidade do estádio. Alguns torcedores podem resistir, mas a realidade é que o futebol moderno exige criatividade para gerar receita e manter competitividade. E, gostando ou não, os naming rights são uma tendência mundial. Nos bastidores, a conversa é de que a Ambev não quer apenas patrocinar, mas criar um projeto global de ativação com o Flamengo. A empresa sabe que, ao se associar ao rubro-negro e ao Maracanã, estaria colocando sua marca diante de centenas de milhões de pessoas que acompanham o clube pelo mundo. O Flamengo hoje é um ativo global, e isso atrai gigantes que pensam em marketing em escala mundial. E aqui vai uma provocação. Será que o torcedor aceitaria ver o nome do Maracanã mudando? Será que a força da tradição falaria mais alto do que a necessidade de reforçar os cofres do Flamengo? Essa é a grande polêmica que começa a surgir. A Ambev é dona de um portfólio impressionante de marcas globais. Cervejas como Brahma, Skol, Antártica, Stella Artois e Budweiser fazem parte do seu império. Cada uma dessas marcas tem um posicionamento diferente no mercado e poderia ser usada estrategicamente na associação com o Maracanã. Imagina só,
Torcedor, um Maracanã Brahma. Ou um Maracanã Budweiser. O impacto publicitário seria gigantesco. A Budweiser, por exemplo, já é parceira oficial da Copa do Mundo da FIFA e tem tradição em investir pesado no futebol internacional. Atrelada ao Flamengo e ao Maracanã, a Bud poderia transformar o estádio em uma arena de eventos globais com ativações modernas e experiências para o torcedor. Outra possibilidade é a Brahma, que já tem longa história com o futebol brasileiro. Seria uma maneira de resgatar tradições e, ao mesmo tempo, modernizar a imagem do estádio. Já pensou em ouvir na transmissão de um jogo, direto do estádio Brahma Maracanã, Flamengo e Palmeiras? Para alguns soa estranho, para outros soa como uma oportunidade histórica de crescimento. O fato é que o tema já desperta debates intensos nos bastidores. A polêmica maior é justamente sobre identidade e tradição. O Maracanã é um símbolo cultural, não só do futebol, mas do Brasil inteiro. Mudá-lo para carregar o nome de uma marca seria, para alguns, uma afronta à memória histórica de torcedores e jogadores que fizeram história ali. Mas, ao mesmo tempo, o mundo mudou. Hoje os naming rights são realidade em praticamente todas as ligas de elite. Na Inglaterra temos o Etihad Stadium, casa do Manchester City. Na Alemanha, a Allianz Arena do Bayern de Munique. Nos Estados Unidos, todos os grandes estádios carregam nomes de gigantes corporativos. E ninguém questiona a tradição desses clubes. A questão é simples: os contratos trazem milhões, e esses milhões se transformam em jogadores, títulos e conquistas. E no caso do Flamengo, o impacto financeiro seria surreal. Estima-se que um contrato de longo prazo poderia render mais de R$ 1 bilhão em uma década. Isso transformaria o Flamengo em uma potência ainda maior. Com esse dinheiro, o clube poderia não só reforçar o elenco com jogadores de nível mundial, mas também investir em categorias de base, infraestrutura e até acelerar o sonho do estádio próprio. O Maracanã, então, serviria como um trampolim para esse projeto. Mas a movimentação da Ambev não se restringe ao estádio. Segundo informações de bastidores, a empresa estuda se tornar patrocinadora master do Flamengo, substituindo ou dividindo espaço com o BRB. Isso seria uma jogada ousada, já que o Flamengo hoje tem o patrocínio mais valioso do futebol brasileiro. Para a Ambev, colocar sua marca no peito da camisa rubro-negra seria uma forma de consolidar ainda mais sua presença no coração do torcedor. Para o Flamengo, seria a chance de elevar os patrocínios a patamares nunca antes vistos no país. Outro ponto interessante é que a Ambev tem um histórico de rivalidade no setor de bebidas. Imagine o peso de associar-se ao Flamengo e ao Maracanã, sabendo que outras marcas, inclusive concorrentes globais, poderiam estar de olho nesse espaço. Isso seria não só uma jogada de marketing, mas também de domínio de mercado. A empresa sabe que o Flamengo é hoje a marca mais valiosa do esporte na América Latina, e usar o rubro-negro como plataforma de ativação é uma decisão estratégica. O impacto internacional também não pode ser ignorado. O Flamengo não é mais apenas um clube brasileiro, é uma marca global. O clube tem torcedores espalhados pelo mundo, atrai olhares de investidores estrangeiros e está em constante crescimento no mercado digital. Associar o Maracanã e o Flamengo a uma marca como a Budweiser, que já é reconhecida mundialmente, criaria um ciclo de visibilidade sem precedentes. Imagine um amistoso internacional do Flamengo na Europa ou nos Estados Unidos, com o narrador anunciando o time que joga no estádio Budweiser Maracanã. O impacto na audiência seria imediato, colocando o Mengão lado a lado com gigantes globais. Mas, claro, esse projeto precisa vencer resistências. O governo do Rio de Janeiro tem papel decisivo e sabe que qualquer mudança no nome do Maracanã será alvo de polêmica. Torcedores mais tradicionais e setores da sociedade podem tentar barrar o processo, alegando que o estádio é um patrimônio cultural. Mas, nos bastidores, o que se comenta é que a Ambev tem força política e financeira para articular um acordo que contemple todos os lados. A verdade é que o Flamengo não pode mais se dar ao luxo de recusar oportunidades de receitas dessa magnitude. Se o clube quer competir de igual para igual com os gigantes da Europa, precisa encontrar formas de aumentar sua arrecadação. E os naming rights do Maracanã podem ser a chave para isso. A questão é simples: o que pesa mais, a tradição ou a necessidade de crescimento? O torcedor está dividido, mas a diretoria sabe que precisa tomar decisões com visão de futuro. E não para por aí. Além de naming rights e patrocínio master, a Ambev também estuda ações de marketing junto ao torcedor. Isso pode incluir benefícios exclusivos para sócios torcedores,
promoções de ingressos, experiências em dias de jogo e até campanhas internacionais associando Flamengo e Maracanã a eventos globais de música e esporte. O pacote seria completo. O estádio ganharia um novo nome, o clube reforçaria seu caixa e o torcedor teria uma experiência inédita. Agora, o que todos querem saber é: quando isso pode acontecer? As conversas ainda são embrionárias, mas a expectativa é que novidades possam surgir nos próximos meses. O Flamengo vive um momento de protagonismo absoluto nos bastidores, e o interesse de gigantes como a Ambev é prova disso. A dúvida é se o torcedor estará pronto para ver o Maracanã, um templo do futebol mundial, carregar o nome de uma marca. E você, torcedor, o que acha? Aceitaria um Maracanã Budweiser ou Maracanã Brahma em troca de bilhões nos cofres do Flamengo? Ou acha que a tradição deve ser mantida a qualquer custo?